Meus amigos, dessa vez o Moraes mostrou que ele não quer apenas prender o Bolsonaro de qualquer jeito, a qualquer custo, ainda que não haja o mínimo embasamento jurídico e a mínima condição legal para que isso aconteça, ele vai criar. Mas ele mostrou que além de tentar e querer prender o Bolsonaro, ele precisa ser cruel de qualquer forma. A crueldade já se mostrou algo inerente à personalidade do Moraes. A gente falou sobre isso aqui ontem, mas agora a gente tem que tratar do desenrolar dessa situação. Eu posso garantir para vocês que várias pessoas nos Estados Unidos estão chocadas com isso aqui. Estão chocadas com o que aconteceu. Não havia nenhuma necessidade do Moraes fazer essa notificação de citação do Bolsonaro dentro do hospital, sabendo que ele ainda está numa UTI e pior, dando 5 dias para ele começar a apresentar a sua defesa. Imagina, ele nem vai ter recebido alta ainda e vai ter que dar um jeito de apresentar a sua defesa. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso está se desenrolando lá fora e como as pessoas... O Moraes, como eu já tenho dito aqui, de um tempo para cá ele tem se mostrado uma pessoa cada vez mais agressiva, mais irracional, e ele não era assim, ele era extremamente frio e calculista na hora de praticar suas maldades. As maldades ele sempre praticou. Os absurdos jurídicos ele sempre cometeu, isso é inegável. Só que agora ele tá ficando cada vez mais irracional e quer prender o Bolsonaro de qualquer jeito, a ponto de citá-lo dentro de uma UTI. O Moraes está deixando claro que a injustiça tem pressa no Brasil. Vamos antes passar um pedaço do vídeo aqui para quem não acompanhou, né? Desculpa aqui, então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, né? Descendo, por favor. Pode colocar. Qual hora, por Hoje é favor? dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. Eu acho que isso aqui, pessoal, eu vi pessoas de esquerda. Claro, tem muito esquerdista que é psicopata. Tem esquerdista que é completamente doente, né? A gente sabe que esquerdismo é uma doença mental. Mas há pessoas de esquerda que ainda não foram contaminadas pelo esquerdismo, que se sentiram muito incomodadas com essa cena, com essa situação. Porque, querendo ou não, mesmo que você não goste do Bolsonaro, é um senhor de 70 anos que quem é de direita sabe que ele está sendo julgado injustamente. E quem é de uma esquerda talvez honesta, que ainda está apaixonado por aquelas ilusões da esquerda ali, tem dúvidas se realmente isso aqui é real. Se isso aqui, se ele deveria ser julgado por esses supostos crimes que o Moraes está criando, junto com a PGR, está criando para ele ser condenado, né? Como, por exemplo, o PCO. O PCO várias vezes... A gente vê o PCO, por mais esdrúxulas que sejam as posições que eles defendem, eles falam que o STF está atuando como um tribunal de exceção e como um partido político contra o Bolsonaro. E se você está sendo julgado contra o seu adversário político, pelo seu adversário político, você não tem chance nenhuma. Esse aqui é o Mário Naufal. Eu já falei várias vezes, algumas vezes aqui, não várias não, mas já falei algumas vezes aqui no nosso canal a respeito dele. É um dos jornalistas mais respeitados dos Estados Unidos hoje. Faz um trabalho muito bom. Quem puder, siga ele aí no Twitter. E ele foi um dos primeiros a noticiar e noticiou de uma forma, assim, assustado com toda a situação. E pode ter certeza, pessoal, se o Mário Naufal noticia, chega no Donald Trump, chega no Elon Musk, chega no Donald Trump Jr., chega no Joe Rogan, chega em todas as vozes que ressoam hoje em dia e fazem a comunicação dos Estados Unidos. Se o Mário Naufal está tratando de um assunto, chega nos principais senadores dos Estados Unidos. Então todo mundo que importa nos Estados Unidos hoje em dia, que tem voz, viu esse absurdo aqui que o Moraes cometeu, né? Vamos ver se eu traduzo aqui para vocês rapidinho. A perseguição desenfreada, né, e desmedida da Suprema Corte, do juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ordenou que um oficial de justiça fosse até a UTI, onde Bolsonaro está, para entregar a notificação enquanto o presidente se recupera de uma extensa cirurgia abdominal. E
essa aqui, extraordinary, no caso aqui, está sendo utilizado como algo surreal, né? Essa movimentação surreal obriga o Bolsonaro a apresentar sua defesa contra um suposto golpe de Estado, né? Acusações que podem fazer com que ele pegue até 20 anos se for condenado. Críticos estão criticando Moraes, né? Estão atacando Moraes por quebrar não só o protocolo legal, mas também a dignidade humana básica na sua agressiva busca por tentar condenar o Bolsonaro, né? Sugerindo, inclusive, que não está se tratando de algo judicial, mas uma vingança pessoal. Meus amigos, isso aqui foi o que o Trump leu, tá? Isso foi o que o Trump leu hoje, vocês podem ter toda certeza. Vamos aqui, porque eu quero mostrar pra vocês que não só bastava o Moraes fazer esse absurdo de ir fazer a notificação lá, né? O que já era algo extremamente grave, uma pessoa que está se recuperando, uma cirurgia de 12 horas, né? Vítima, mais uma vez, cirurgia consequência de um atentado. Esse sim sofreu um atentado, né? O Estado brasileiro não sofreu um atentado, agora o Bolsonaro sofreu um atentado de um militante de esquerda, uma facada que quase tirou a vida dele. E ele tá passando por mais uma cirurgia em razão das sequelas desse atentado que ele sofreu. Mas vamos escutar aqui que eu vou mostrar pra vocês a parte mais grave dessa situação toda. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que eu na ciência dos termos da acusação e a intimação que senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Você que é a senhora oficial da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Vocês entenderam o absurdo, pessoal? Não só ele fez a citação, mas ele também fez a notificação que o Bolsonaro tem que apresentar a defesa em 5 dias. Olha o nível de crueldade desse cara. Olha o nível de crueldade do Moraes. Vocês têm ideia do que isso significa, pessoal? 5 dias ele tá internado. Em 5 dias a gente nem sabe, né? Tomara que eu torço pra que tenha recebido alta, mas em 5 dias a gente nem sabe se ele recebeu alta, né? E assim, eu sinto pelo oficial de justiça visivelmente constrangida ali nos vídeos que mostrou, ela tá visivelmente constrangida. Mas essa situação de ir pra dentro, né? Ainda tá de máscara, nem dá pra identificar quem é ela, né? Então, já é menos mal. Senão ia ter gente atacando o Bolsonaro por falar que mostrou quem é o oficial de justiça. Então, ao invés de tratar do assunto que realmente importa, que é a crueldade do Moraes. 5 dias para apresentar uma defesa. Como que ele vai apresentar uma defesa em 5 dias se ele tá lá se recuperando de uma cirurgia que ele precisou fazer, mais uma cirurgia, 6ª ou 7ª cirurgia, que ele precisa fazer em decorrência das sequelas que ele sofreu por causa de um atentado, de uma facada que ele tomou de um militante de esquerda, gente. Meu Deus do céu. Então a crueldade do Moraes realmente mostra que não tem limites. E como eu disse, isso que o Mário Naufal escreveu aqui, o Trump já leu. Vocês podem ter certeza. Vai fazer algo? Gente, eu acredito que sim. Eu acredito que a forma... E isso é o desespero do Moraes. A injustiça tem pressa. Quando eu falo que a injustiça tem pressa no Brasil, é justamente por isso. Porque eles precisam condenar o Bolsonaro antes que algo seja feito. Porque eles têm que apresentar alguma coisa, tá vendo? Oh, nossa, realmente ele foi condenado. Só que a forma como eles estão levando a situação tá deixando claro para todo mundo, no mundo inteiro, que não é um julgamento técnico, jurídico para apurar se alguém cometeu um crime ou não. É um julgamento para determinar quem ali na segunda turma tem mais raiva do Bolsonaro. Simplesmente. Quem ali da segunda turma tem mais disposição de tentar extirpar a direita, aquela direita verdadeira, tentar extirpar a direita verdadeira do Brasil, principalmente das eleições do ano que vem. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.